Bom dia! Bom dia! Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, a cada dia mais trazendo reconforto para as nossas almas, né? Para os nossos corações, que o Evangelho sempre nos redirecione para a conquista, para se conquistar. A gente vê em tantas e tantas situações de julgamentos e a pessoa não se conquista. Quando a gente julga demais, a gente não tem essa conquista. A gente está distante da gente mesmo. E um dia esses débitos não serão cobrados, mas serão alertados para que você reflita, para que vocês reflitam o que você está fazendo de errado. O que é certo, o que é errado, não existe. Existe aquela coisa do certo, de fazer o bem sem olhar a quem. E isso o homem está se distanciando a cada dia mais. Por isso que volta e meia a gente volta nas histórias do Cristo para relembrá-los, para tocar em algumas feridas que ainda estão abertas há muitos séculos, porque nós deixamos feridas abertas há muitos séculos. E não nos perdoamos, não nos amamos, geramos culpas aonde não existe e vamos para aquele vazio que hoje as pessoas dizem, o vazio existencial, que podia ser preenchido com amor. Quando você está na caridade, você não tem vazios. Vazio, porque quando você vai à caridade, você diz, estou fazendo bem, eu nem precisava. Não, preciso estar no bem, porque eu acabo esquecendo de mim. E lembro-me que como eu sou importante para Deus. E que o meu vazio é tão pequeno, tão infimamente pequeno, que não vale a pena aos olhos de Deus. E nada mais justo de nós reequilibrarmos, né? Então buscarmos em Jesus aquilo que Ele tem de melhor para nos oferecer, que é o amor, que é o perdão. E hoje são raridades. Eu digo sempre que são raridades. O verdadeiro amor e o verdadeiro perdão. Porque as pessoas são questionadoras, são julgadoras, e o outro fica com medo até de sair na rua porque será julgado. O outro não faz algo porque está sendo julgado. Então, quem somos nós para julgarmos alguém? Façamos essa reflexão. Quem somos nós para julgar um filho de Deus? Que muitos dizem no cristianismo que somos todos irmãos. Irmãos do quê? De ódio? De raiva? De brigas? Ah, mas é para se reconciliar. Mas não se reconcilia com ódio no coração. Não se reconcilia com raiva no coração. Então o perdão ele faz parte desse elo do cristianismo. Redivivo, como Emmanuel dizia, o cristianismo redivivo através até da doutrina espírita, que amar ao próximo como a si mesmo, que muitos estão esquecendo disso. O Cristo nos guia, o Cristo nos soluciona, o Cristo nos dá a luz da nossa caminhada, mas nós escurecemos pelos nossos maus pensamentos. E os nossos maus pensamentos fazem parte do ser humano. Haja visto que ele voltou para a terra para se reconciliar. Tantos e tantos conhecem a parábola, reconciliar com o vosso adversário. Mas não se amam. Quando eu não me amo, eu não consigo me reconciliar. Eu tenho dificuldades. Então eu vou para terapias para o perdão. Mas se eu não me perdoei, como é que eu vou solucionar isto? Se eu não me perdoo, por isso que eu disse da caridade, quando você está em guerras com você mesmo, vá para a caridade. Mas não uma caridade que exige uma troca. Muitos querem fazer a caridade esperando algo em troca e se frustra. Por isso as grandes frustrações do ser humano é porque ele quer receber alguma coisa em troca. Hoje eu vim ao centro, ou eu fui à igreja, ou eu fui numa oração, Deus me viu eu vindo, eu quero uma troca dele, eu quero mais paz na minha casa, paz no meu lar.
Mas se você não é a paz interior, como que você vai proporcionar alguma coisa? Se você ainda é alienado ao seu passado, essas alienações levam ao erro. Leva ao erro. Porque você é alienado ao seu passado. Sabe como assim? Alienado, você só pensa naquilo, só vive aquilo. E volta e meia isso vem à tona na vossa vida. Por isso que lembremos do Cristo, quando ele estava no Calvário. Falamos tudo isso para lembrarmos do Cristo novamente, porque até os dias de hoje lembramos sempre do Cristo, porque Ele é a solução, Ele é o caminho. E nós temos dificuldade em solucionar e enxergar o verdadeiro caminho. Então, quando Cristo estava no Calvário, ao lado de dois irmãos que cometeram crimes de roubo, crimes simples, mas na época não são crimes simples, ele roubou, ele tem que passar a sua pena. Não estamos desmerecendo isso. Mas, na época, era o Calvário, era ir para a cruz. E ao lado dele tinha dois irmãos, Dimas e Simas. Então, Dimas do lado direito e Simas do lado esquerdo. E ele dizia, eu te garanto, ele disse a Dimas, eu te garanto que você irá para o paraíso. É contextual. Esse assunto é até contextual até os dias de hoje. Como que ele garante um criminoso no paraíso? Se a lei divina nos diz, aqueles que são virtuosos terão paraíso. Então é questionável. E naquele momento da cruz, imagine você na cruz. Vamos fazer um lúdico aqui, imaginemos o Jesus na cruz. Com dois irmãos que ele nunca havia visto. E um deles, Simas, dizia, você diz que é filho de Deus, que é a redenção, que você veio cumprir os seus desígnios aqui, lembrarmos que você vem falando do amor, que você curou tantos, por que você não me tira daqui? Já que você é capacitado e filho de Deus, por que você não me tira agora daqui? Jesus ouvindo. Aí Dimas disse, não fale isso, nós somos os criminosos. Nós erramos e não soubemos aprender com o nosso erro. Por isso estamos aqui. Então acalme, você está rebelde por nada. Você está rebelde por nada. E Jesus disse, por isso que ele falou a Dimas, eu te garanto que você irá para o reino dos céus. E Dimas disse, Jesus, nem sou merecedor de tal, mas eu quero seguir os seus passos. Naquele momento, eu quero ir para o paraíso. Eu quero conhecer o reino dos céus. E naquele instante, parou-se. E Jesus realmente refletiu a sua paciência de saber ouvir o mais necessitado. De saber ouvir aquele que tinha ódio no coração e que se rebelava contra tudo e todos. Aquela raiva que estava em Simas não era a mesma raiva de Dimas. E Dimas só entreolhou a Jesus. Mas imaginemos a mansuetude do Cristo naquele momento da cruz. Você tem ideia, no momento da cruz, você ali conversando, como não é conversar numa festa que vocês já têm, um churrasco, essas coisas, não. Ele estava pregado a pregos com 17 centímetros, nos seus pés e nas suas mãos, como Dimas ao lado direito e ao lado esquerdo. Então Jesus teve aquele momento de paciência em ouvi-lo. A rebeldia de um irmão e a sensatez de outro, que queria a renovação do seu espírito. Quantas vezes nós teimamos em não renovar o nosso espírito? Não queremos renovar nem a nossa vida, nem o nosso espírito, para ficar irados. Então, até os dias de hoje, nós lembramos do Cristo, que nem precisaríamos mais, mas lembramos dos seus feitos de paciência, de harmonia para com o ser humano. Jesus estava lá. Então ele dizia novamente a Dimas, me aguarde.
você virá comigo para o reino dos céus. Foi um pedido de alguém necessitado, pendurado ao madeiro. Então, como que você tem a sensatez em um madeiro cheio de dores horrendas e ainda conversar com alguém? E ainda dizer, perdoe, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes o homem perdoa? Ele está ainda em descrédito com o Pai. Porque eu não consigo me perdoar, não consigo perdoar a outros. Isso é um descrédito aos olhos de Deus, que o próprio ser humano faz. Então, naquelas dores horrendas que Jesus veio passar como ser humano para entender o ser humano. Certo? Ele ali, na cruz, dizendo aos dois, calma. E Simas continuou reclamando, continuou falando do Cristo. Você não vai me tirar daqui, você não me tira daqui. E isso os romanos, os soldados romanos também chicotearam e as chacotas para contra o Cristo. Cala-te, cala-te, cala-te. Isso os soldados romanos. E o Simas continuou reclamando. E ali se faz presente a paciência do Cristo, com dores humanas e lembrando que ao Pai, que todos nós deveríamos nos perdoarmos. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas nós achamos que sabemos alguma coisa. E nos dias de hoje ainda falamos muito do Cristo, de feitos que Ele o fez, que muitos não o conhecem. E que muitos recriminam, como dizer, você vai entrar para o reino dos céus. Mas Ele disse, Ele precisa renovar-se. E naquele momento nós voltamos aos dias de hoje. Quanto ódio na terra a ser dissipado. Quantas guerras o homem o faz por causa de nada, por causa do poder, do ódio, da raiva. Até os dias de hoje. E se nós falamos dos dias de hoje, quantos homens se perdem? Quantos homens se perdem na tecnologia? Há pouco o irmão dizia dos jovens. Quantos irmãos se trancam num quarto para a tecnologia? Para ficar horas perdidas na tecnologia. Você acha que ele não vai ter ódio? Ele nem vai saber o que é amor. Ele não vai saber conviver com alguém. Ele não vai saber abraçar alguém. Ele não vai saber olhar para os olhos de alguém e sorrir. Esses são os seres humanos atuais. É preferível a tecnologia do que amar. É preferível a tecnologia do que você abraçar alguém e dizer, sussurrar no seu ouvido, me perdoe pelas minhas faltas. Me perdoe pelo mal que eu lhe cometi. Me perdoe pelo mal que eu lhe faço diariamente. Então, no seu lar íntimo está confuso com a tecnologia dos dias de hoje. E nós viemos aqui lembrar-nos do feito do Cristo, daquele Cristo que nós crucificamos, daquele Cristo que nós sempre dizemos que Ele está na cruz, daquele Cristo que nós dizemos que Ele é o nosso guia, mas nós o colocamos na cruz constantemente, porque deixamos Ele ao lado, porque as nossas cruzes de sofrimento são maiores. E essas cruzes de sofrimentos que nós carregamos, nós destruímos, às vezes, muitos lares, muitos relacionamentos. Então você quer se renovar como Dimas? Olhar à direita? Como Abraão recebeu o rico? Não, ele recebeu o pobre, mancebo, infeliz, que ia comer as migalhas que o rico deixava. E ele sentou aonde? À direita de Abraão. E quem estava à direita de Jesus? Dimas. E à esquerda, um irmão que reclamava demais. Voltando nos dias de hoje, quantos que passam horas e horas em redes sociais? Quantas horas você se perde?
e que você podia, novamente relembrando-os, sair do seu vazio, ir até o necessitado e abraçá-lo. Aquele necessitado é aquele que você odeia. Não é aquele infeliz moribundo que está na rua. Que isso é mais fácil, você dar uma esmola a alguém. Isso é mais fácil. Mas muitos jogam tantos e não lembram que no Evangelho do Cristo, quando Mateus, nesse Evangelho, disse, tirai-me da cruz, Lucas disse, me perdoe, Lucas disse, no capítulo 18 a 23. Então, quantos você coloca na cruz diariamente? Pela sua insensatez e pelo seu julgamento. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz caridade para com os criminosos. Talvez você não cometeu um crime hediondo, um homicida, mas você vem acalentando dentro do seu coração várias discórdias, vários desamores, vários ódios não mal resolvidos. Você carrega uma cruz de sofrimentos. E você está sendo um grande criminoso com você mesmo. Talvez você seja Simas, reclamando a Jesus para tirar do seu calvário, mas você não quer mudar. E quando você não quer mudar, o que acontece? Você se aciona, e é a riqueza ou a pobreza, desculpe, a pobreza das suas enfermidades. Seria a riqueza do Cristo em seu coração e a pobreza das vossas enfermidades, que você cultua através das suas cruzes. Por isso o homem hoje é doente. Doente da solidão, doente da tristeza, doente da amargura. Porque ele reclama constantemente contra Deus. Porque não consegue reconciliar-se consigo mesmo. Ele não consegue o auto-perdão para si. Por quê? O auto-perdão nada mais é de estradas que você devia de percorrer e paragens. Você tem uma estrada e você teria que parar nessa estrada para tirar a sua culpa. Mas a culpa não é da noite para o dia. Então essa estrada é longa. É longa. Por isso que os homens são rebeldes contra Deus. Mas você tem a solução dentro do seu coração. Faça como Dimas. Peça perdão. A história de Dimas, eu vou até dizer que ele já havia reconciliado com ele mesmo para estar na cruz. Ele tinha passado várias expiações. Ele tinha cumprido seus débitos na terra, mesmo com pequenos frutos na época. Mas ele já tinha cumprido seus débitos. E você? Já cumpriu seus débitos? Você já fez uma autoanálise de ti mesmo? Desta semana, quantos você julgou? Estou perguntando apenas. Que é uma pergunta do Pai que Ele me faz todos os dias. Quantos você perdoou no decorrer desta semana? Não estamos falando da sua vida, nem de quantos séculos você vive para se auto-perdoar. Porque o auto-perdão é uma consequência da sua mudança de te retirar as suas culpas. Quantas culpas você carrega? Será que Simas não era culpado de si mesmo em reclamar tanto? Quantas vezes você reclama do seu dia, da sua vida, da sua família? Lares confusos, que as fugas são as redes sociais. Os lares hoje faltam a dinâmica do amor. A dinâmica do amor, do amar. Porque as redes sociais sobreporam o seu amor. Então, por isso que o mundo está em devaneio. E Jesus sempre quer estar ao seu lado. Por quê? Porque você crucifica outros. E você fala que a sua cruz é a maior do planeta. Que cruz é essa? É uma cruz da rede social? Que você virtualmente criou? E esqueceu o Cristo?
Por isso que esse assunto, por exemplo, dos 2 criminosos é questionável, mas eu disse que Dimas tinha débitos e foram cumpridos. Ele passou a sua expiação e se reconsiderou, e naquele momento ele pedia a Jesus: leve eu com você para o reino dos céus. E nesta frase eu digo para você hoje, nos dias de hoje, século 21, quantas vezes você pediu a Jesus para Ele te levar para o reino dos céus? Só quando você está nos devaneios da reclamação? Só quando você ainda não perdoou e está nos seus devaneios do ódio? E você quer o reino dos céus? E você diz que é um homem virtuoso para entrar no reino dos céus? Quanto tempo demorará isso? Ou se o seu tempo nos dias de hoje é mais para o consumismo, para as reclamações e para os julgamentos? Por isso que tu és sozinho. Reclamas demais. Reclamas demais. Por isso que o homem é sozinho hoje. E ele pede socorro nas redes sociais para alavancar o seu egoísmo. Porque você nas redes sociais, você alavanca o seu egoísmo, o seu orgulho e, consequentemente, a sua reclamação. Não estou dizendo, rede social para o trabalho é uma coisa diferente do que as diversões que promovem vários e vários vazios, vários e vários pensamentos doentes. E se esquecem de quem? Do Pai. E por isso que Jesus está ao seu lado. Porque você está aumentando a sua cruz de sofrimentos que eu falei durante o nosso evangelho. Cruz de sofrimento. E você diz que és caridoso. Quando me diga a hora, espaço e tempo. Me diga, por favor. Então, se o homem repensar como sair da cruz, se muitos pensam ainda, eu queria lá estar tirando Jesus da cruz. Por que não esteve? Era o mínimo de pessoas, de irmãos que estavam aos pés do Cristo. Eram as Marias, Salomé e João, Joana, e assim, poucos, e sofrendo, porque as chibatadas foram a noite toda, para chegar ao Calvário, já destruído, e Jesus superou ainda para conversar com aqueles que estavam ao seu redor, como Tomé passou por lá também, questionando o Cristo. E um soldado pegou uma salmoura e deu para Jesus beber. Então, como está a sua vida? Quando que nós vamos mudar? A receita você já tem. Chama-se amor. Chama-se perdão. E que você tenha isso como uma constância, o ser humano. Porque isso é o Evangelho do Cristo. Senão, a vida vai ser uma grande algazarra, cheia de ódio. E você vai dizer que a sua dor é a maior. A sua cruz será sempre a maior. Mas por que você não se ajudou? Você não fez como Dimas. Eu quero entrar no reino dos céus. Mas ele tem que estar em mim, não no outro. O outro sempre será o outro. O outro sempre será o outro. A cruz é do outro, não é vossa. Você pode amenizá-la, mas é do outro. Ele tem a expiação, ele tem as suas provas, não são as suas. As suas são diferentes da do outro. Que Deus nos abençoe. Eu espero que vocês compreendam a mensagem de hoje. Sirvam mais ao Cristo, não aos homens. E o Cristo, no mínimo, é perdoar.
Em algum outro momento nós vamos falar sobre o auto-perdão, que hoje tocamos. Mas se o homem não se conhecer e perder tanto tempo em futilidades, ele vai não perceber que ele precisa se auto-perdoar. Então que Deus abençoe vocês. Auto-perdão é uma conquista. Dimas conseguiu o auto-perdão. Dimas estava à direita de Jesus. Imagine você numa dor e conversando com alguém. Era Jesus. Consolando a muitos. Era Jesus. Você consegue? Deixa essa pergunta para vocês. Você consegue na dor consolar? Pense sobre isso. Deus os abençoe. E ilumine os vossos passos e a vossa caminhada. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Multiplique o Evangelho, compartilhe, porque a cada, o que eu entendo das redes sociais, a cada clique e joinha lá, eles vão transferir para outros irmãos ouvirem. Então, é o que precisa mais, multiplicar a palavra. Se vocês querem ser cismas, é com vocês. Eu gostaria de ser Dimas. Deus abençoe vocês, muita paz, muita harmonia e multiplique o pão.